que você sabe do Nobel? Do homem? Nobel? Da história, do Nobel, do homem, Era um homem, né? O que eu sei é que era um cara. Sim, o Alfred. Alfred Nobel. É o Fred, o famoso Fred. O Fred. Fredinho Nobel. Então, o que você sabe dele? Nasceu na Áustria em 1918. O cara começa, tá ligado? Ele sabe de cor. Ele sabe de cor o bagulho. Não, então, o que eu penso, assim... Eu não sei, porque eu não estudei, eu não olhei. Eu tô te perguntando. Eu acho que ele deve você ser... tá especulando. Eu tô especulando, eu vou especular, quero ver se eu chego perto. Aí depois você fala. Ele era um cara que morava lá Suíça, Dinamarca, algum lugar desse aí. E aí ele era um cara que tinha muito dinheiro e talvez ele tinha um interesse muito grande a respeito de alguns assuntos. E por que ele tinha muito dinheiro? Então, aí que entra. Talvez ele fosse um químico que inventou uma parada. Sim, exatamente. Caguei? Exatamente. Então vai, assim, ele, na verdade, ele foi um químico, engenheiro, empresário, inventor, filântropo, sueco. Você acertou até basicamente de onde Acho que eu falei Suíça, não falei Suécia. Tá. E ele é conhecido por ter deixado a fortuna dele pro prêmio Nobel. E a fortuna dele foi porque ele era um inventor que detinha mais de 355 patentes. Sim. E as invenções mais famosas dele é a borracha sintética e a dinamite. Puta que pariu. Então ele foi inventor da dinamite. Acho que eu vi essa porra em algum lugar, uma super interessante. Então, o que acontece? Ele... era um químico, misturou com o nitrogênio líquido, que é altamente explosivo, só que ele é muito volátil, então dá muito acidente e tal, era muito perigoso. Ele conseguiu combinar algumas paradas com os elementos químicos e fez a dinamite, que era mais segura. Isso você não viu, né? Qual é o elemento químico, você não viu. Cara... Não, tudo bem, depois. Deixa eu dar uma olhada. Não, eu não sei qual é o elemento químico, é muito mais a fundo isso. Sim, tudo bem. Certo, se você quiser que veja, depois a gente vê. Não, depois. E o que acontece? Aí você me fez me perder do raciocínio. Você estava falando que ele descobriu a dinamite, que ele juntou os químicos, e aí ele os elementos químicos, fez a dinamite e ganhou a borracha sintética, que também foi uma das criações e tal. Mas ele ficou mais famoso por causa que ele criou um negócio que precisava de ignição para explodir, que não fosse igual ao nitrogênio líquido, que pode explodir a qualquer momento. Então aí ele criou a dinamite. E aí com isso ele ficou muito rico, porque ele acreditou que ele ia ajudar muito na expansão das estradas, porque ele ia explodir, não precisava de ter 600 pessoas com picareta e as coisas. E também para a mineração, óbvio. E o que acontece? Teve um ano que um jornal francês, o irmão do Alfred Nobel morreu, e esse jornal francês confundiu e fez uma notícia obituária da morte do Alfred Nobel. E estava escrito na nota que ele enriqueceu com a morte de outros porque a dinamite foi usada em guerra. Sim. O que o cara achou que ia ser... Geralmente isso que acontece, o cara cria uma coisa absurda que poderia ajudar muito a humanidade, sempre tem alguém para usar pro mal, né? Sim. Então... Desculpa. Então aí ele leu... Entrou pelo lado errado da água, desculpa. Sim. Vai lá. Então ele leu esse obituário, ficou indignado e falou, vou doar, então, 94% da minha fortuna para a criação do prêmio Nobel. Que ele deixou escrito no testamento dele isso. Que doidura. Foi pós-mortem, depois que ele morreu? Depois que ele morreu, aí leram o testamento e no testamento estava escrito que 94% da fortuna dele... Que a fortuna dele era de 31,225 milhões de coroas suecas, o equivalente
a 1,6 milhões de libras na época, convertido em 2012 para o valor de 472 milhões de dólares. Então, na época, convertido com 2012, era quase meio bilhão de dólares. Exato. De dólar. Entendeu? E ele deixou esse valor para aí, galera. agraciar, para premiar com a fortuna dele as pessoas que mais tiverem impacto, êxito e impacto em ajudar a humanidade de alguma forma, que seja uma dos 5 tópicos, que é a medicina, a paz, a literatura, física e química.